Queridos irmãos, graça e paz de Cristo, vamos dar sequência nesta noite ao nosso estudo em 1 Pedro, amém? Nós estamos estudando essa carta maravilhosa de 1 Pedro, carta extremamente prática, extremamente instrutiva e edificante para mim e para você. Nós já estudamos o capítulo 1, hoje vamos dar sequência ao nosso estudo no capítulo 2 de 1 Pedro. Você pode aí abrir a sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, vamos ler os versículos de 1 a 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que já provaram da bondade do Senhor. Vocês que têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Amém, queridos? Vamos orar juntos, clamando para que, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos entender a mensagem que Deus tem para o meu e para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esta, Senhor, é a Tua palavra, e nós, ó Deus, nessa hora queremos, ó Deus, clamar pelo poder do Teu Espírito, que nos converta à luz da Tua palavra, que nos ensine, Senhor, nos discipule conforme, Senhor, a Tua palavra. Deus, nós, ó Deus, queremos sair dessa reunião verdadeiramente transformados, impactados pelo poder que há nesta palavra, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações a verdade, Senhor, da Tua palavra, para nos libertar, para, Senhor, nos transformar à imagem de Cristo e para, Senhor, compreendermos em plenitude quem é Jesus, a rocha que nos sustenta. Em nome de Jesus, revela, Senhor, o Teu segredo a nós, e assim, Senhor, possamos viver mediante a Tua palavra. Usa, Senhor, mais uma vez este Teu servo, que é fraco, Senhor, e limitado, mas, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada com o poder do Teu Espírito para a nossa edificação. Em nome de Jesus nós oramos e nós já Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós já estudamos no capítulo 1 a origem do que é ser, de fato, ter, de fato, um estilo de vida cristão. O que significa ser um cristão, o que significa ter um estilo de vida que agrada a Deus. Logo depois, nós vimos no capítulo 2 que para viver esse estilo de vida, primeiro, no versículo 1, é necessário abandonar uma série de coisas. No nosso último encontro, nós vimos o que é necessário colocar no lugar daquilo que foi retirado. No versículo 1, nós vemos que é necessário nos livrarmos, nos despirmos de toda maldade, de engano, hipocrisia, inveja, difamação. E no lugar de todas essas coisas, devemos acrescentar o leite espiritual. Aprendemos no nosso último encontro como devemos nos nutrir, e esse grande nutriente que nós devemos nos abastecer é a graciosa e poderosa palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos começar a entender o que de fato é o terceiro passo para o crescimento espiritual. O primeiro nós já vimos, é necessário nos livrarmos de algumas coisas. O segundo nós também já vimos, é necessário nos nutrirmos
da palavra, afinal não há crescimento sem nutrição. E terceiro, é necessário viver na rocha. Amém? E é isso que nós vamos estudar hoje, especificamente nos versículos 4 e 5, conforme aquilo que Deus nos ensinar e conforme o que está escrito aqui pelo apóstolo Pedro. Amém? Então, queridos, retornando aqui ao nosso texto, o apóstolo Pedro no versículo 4 começa dizendo uma expressão que pode parecer ingênua, ou pode talvez não chamar muito a nossa atenção de início, mas ela é fundamental para nosso desenvolvimento da fé. Vejam, o apóstolo Pedro diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Vocês têm se aproximado de Cristo. Ora, nós nos aproximamos certamente de quem nós conhecemos, não é verdade? É impossível nos aproximarmos de quem nós não conhecemos. Se nós nos aproximamos de Cristo, de fato, é porque nós o conhecemos. Ora, nós não nos aproximamos de quem nós não conhecemos, nós não nos aproximamos de um estranho. Portanto, se a ordem para o crescimento espiritual é aproximar-se de Cristo, é necessário saber duas coisas que nós vamos estudar aqui. Primeiro, é necessário saber quem é Jesus. E segundo, é necessário saber quem somos nós em Jesus. Qual é a identidade desse Jesus de quem nós temos nos aproximado, de cuja bondade nós temos desfrutado, de cuja graça nós temos de fato sido alcançados, e também de cuja palavra temos nos alimentado. Quem é esse Jesus? É a primeira coisa que nós precisamos saber. E o segundo ponto que nós precisamos saber é quem somos nós em Jesus. Afinal, a partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo, não somos da mesma maneira. Não podemos ser da mesma maneira a partir do momento que conhecemos a Jesus. O conhecimento de Cristo é transformador para mim e para você. Amém? E nisso nós vamos estudar e aprender com a graça do nosso Deus. Bom, como nós já vimos, queridos, no versículo 4, o apóstolo Pedro reforça aqui quem é esse Jesus. Ele descreve de uma maneira muito direta, mas também de uma maneira muito poderosa, quem é esse Jesus de quem nós temos nos aproximado. Ele é a pedra viva. É assim que o apóstolo Pedro descreve de maneira bastante prática e direta quem é esse Jesus de quem nós temos nos aproximado. Ele é a pedra viva, a rocha eterna. Ele é a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Quando nós falamos de pedra, a primeira coisa que vem à nossa mente é algo inanimado, não é verdade? Quando nós pensamos em pedra, nós não estamos pensando em vida. Quando nós pensamos em pedra, nós pensamos em algo que seja estático, inanimado, algo rígido, não é mesmo? Quando pensamos em pedra, são todas essas características que vêm à nossa mente. Por que então Pedro utiliza essa mesma figura de linguagem ao falar de Jesus? Ele que é a pedra viva. Ora, Pedro tem dois motivos para associar Jesus a essa pedra viva. Primeiro, Pedro tem uma experiência pessoal na qual Cristo se revela como uma rocha diante de si. Quando Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipos, lá em Mateus capítulo 15, e ali arguindo aos seus discípulos, falando: olha, quem dizem por aí que eu sou? E ali os discípulos começam a conversar e começam a dizer: ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é
um dos outros profetas, uns dizem que o Senhor é Isaías, e cada um começa a dizer uma coisa, e aí Jesus disse, tá bom, mas quem vocês dizem que eu sou? Apenas Pedro levanta e diz com toda a graça que recebeu do Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, talvez apenas Pedro tivesse a plena clareza de quem é Jesus, a identidade desse Jesus, o Deus encarnado, a pedra viva. E por isso esse próprio Jesus, ao ouvir a resposta de Pedro, diz para Pedro, e eu te digo que você é Pedro, mas sobre esta rocha que é Jesus, Jesus está falando sobre si mesmo, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o primeiro motivo pelo qual Pedro se refere a Jesus como rocha, é porque a experiência pessoal de Pedro com Jesus o aponta para isso. A identidade de Jesus para Pedro é justamente isso, ele é a rocha, Jesus é a rocha, ele é o fundamento da igreja, ele é o que dá firmeza à igreja, para que as portas do inferno não resistam ao avanço da igreja. Queridos, quando Pedro então tem essa experiência, ele está também nos ensinando ao referir-se a Jesus como a pedra viva. Afinal, a experiência pessoal que nós temos com Deus vai nos esclarecer de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Pedro se refere a Jesus como a pedra viva, justamente porque a sua experiência o aponta para isso. Muitas vezes, queridos, nós temos uma imagem talvez não muito clara de Jesus, de quem é esse Jesus maravilhoso a quem servimos, a quem amamos, a quem adoramos, justamente porque nos falta uma experiência pessoal, um momento em que Cristo se revela poderosamente a nós. É algo que nós precisamos buscar, é algo que nós necessitamos buscar. E o segundo motivo pelo que Pedro se refere a Cristo como a rocha, como a pedra viva, é justamente, queridos, porque quando nós pensamos em pedra, pensamos em algo inanimado, tal como estava o corpo físico de Jesus. O corpo físico de Jesus após a cruz estava no mesmo estágio de estavam no mesmo estágio de inatividade como o de uma pedra. Não tinha vigor em si, mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou, e por meio da sua ressurreição Ele também nos deu vida. Cristo então é essa pedra viva que também nos habilita a viver uma nova vida. Queridos, daqui é possível entender que a nossa identidade ao encontrarmos Jesus Cristo, ela não pode mais ser a mesma. Afinal, se é por meio da vida de Jesus, por meio da ressurreição de Jesus, que nós somos salvos, logo a vida dele faz com que a nossa identidade seja restaurada, seja renovada. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos para ser o primogênito de toda a ressurreição, quando recebemos ao Senhor Jesus, nós também recebemos uma nova vida, vida essa que não é mais marcada por nós ou pelos nossos desejos, pelas nossas intenções, pelas nossas compreensões, mas sim marcada pela própria ressurreição de Jesus. O poder de ressurreição que Jesus recebeu de Deus Pai para vir voltar à vida, nós também recebemos, como está escrito em Efésios 2,
O mesmo poder com que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, é esse mesmo poder que Ele nos oferece para vencermos as nossas provações, para resistirmos às nossas tentações, para vivermos em plenitude de nova vida com o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor por isso. Então, quando Pedro, queridos, se fala de Jesus se refere a Jesus como sendo a pedra viva, ele está se referindo justamente tanto à revelação pessoal que ele tem de Jesus, como também o poder de ressurreição que todos nós temos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas não apenas isso, quando Pedro fala àqueles que receberam essa carta, ele não está apenas mirando naqueles corações. A palavra de Deus alcança também o meu e o seu coração. Ora, nos fazendo refletir sobre isso, qual é a experiência pessoal que eu tenho com Jesus? Baseado em que eu tenho a revelação de quem é Jesus? Será que nós de fato conhecemos esse Jesus a quem servimos, adoramos, cremos? E segundo, por que nós nos desesperamos tanto quando sabemos que é esse Jesus poderoso que nos dá a vida, que é o mesmo poder que Deus usou para trazer Jesus Cristo de volta dos mortos? É esse mesmo poder que Ele também oferece a mim e a você por meio do seu Espírito, para vencermos as nossas adversidades. Cabe a mim e a você simplesmente aceitarmos esse poder e vivermos na perspectiva desse poder, e assim adorarmos a Deus, e assim vivermos conforme a sua vontade, agradando sempre a Deus Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, mas o versículo 4 apenas não nos apresenta Jesus. O versículo 4 também nos diz que Jesus Cristo é a pedra que fora rejeitada. É a pedra que foi rejeitada. E de fato, os homens a rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Queridos, o que isso significa para mim e para você? Ora, vejamos. Primeira coisa que nós podemos entender aqui é que a visão de Deus e a visão dos homens é completamente diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, veremos inúmeros exemplos disso. Talvez o mais didático nesse sentido seja a própria unção de Davi. Quando Samuel é convocado por Deus para ungir um novo rei, ele vai à casa de Jessé e começam a passar ali os filhos de Jessé, os primeiros filhos, todos altos, fortes, bonitos, todos eles de belíssima aparência. E então Samuel estava ali, certamente é esse, e Deus falava não. Vem o outro, ele não, só pode ser esse, e Deus falando não. E ali Samuel entra em conflito com o Senhor, e Deus ensina a Samuel uma grande verdade. Os homens enxergam apenas a aparência, mas Deus é aquele que julga os corações. Então, diante de todos os irmãos de Davi, ele que fora talvez o rejeitado, ele que fosse o mais baixinho, que tivesse a menor estatura, ele que talvez não tivesse a mesma beleza dos irmãos, mas Deus havia já aprovado o coração de Davi, por isso ele foi selecionado para receber a unção de Deus como o próximo rei de Israel. A visão de Deus é diferente da visão dos homens. Onde os homens não enxergam valor, Deus vê preciosidade. Onde os homens não enxergam qualidade alguma, Deus vê verdadeiro
valor. É por isso, queridos, que eu e você não podemos desanimar quando nos sentimos desprezados, quando os homens talvez iniciam campanhas para nos depreciar, para nos desvalorizar, porque, queridos, não importa o que os homens enxergam em nós, os homens apenas enxergam a aparência. Deus é quem julga o coração. Deus é quem julga o coração. Onde os homens não veem nada de valor, o Senhor pode enxergar no coração e ver algo precioso. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Onde os homens veem algo extremamente valioso, Deus pode rejeitar o coração. Por isso, antes de assumirmos o que tem valor ou não, aquilo que é valioso ou não, devemos buscar a visão do Senhor sobre aquela circunstância. A visão do Senhor. Quando nós olhamos para o exemplo de Abraão e Ló, seu sobrinho, chegaram ali no Planalto de Betel, tiveram toda a Campina do Jordão diante dos seus olhos, e Abraão falou para o seu sobrinho: olha, escolha para onde você quer ir. Ló caiu na armadilha dos olhos. Ele foi para onde os seus olhos lhes mostravam que parecia ser o melhor. Ele foi para as Campinas do Jordão, onde havia pastos verdes. Já Abraão tomou o caminho oposto, foi em direção ao deserto, a sequidão do deserto, um deserto rochoso, difícil ali a manipulação do solo, difícil o cultivo. Mas foi neste deserto onde Abraão teve as mais profundas experiências com Deus e desfrutou da mais verdadeira prosperidade, enquanto Ló, nas Campinas do Jordão, tudo que conheceu foi a degradação. Não vamos, queridos, cair na armadilha dos olhos. Antes, vamos sempre buscar o que Deus vê, além daquilo que os nossos olhos nos mostram. Amém, queridos? E um segundo ponto que nós podemos observar e aplicar na nossa vida aqui, é justamente isso. Esse Jesus que é tão maravilhoso, esse Jesus que demonstra sua bondade para conosco todos os dias, esse Jesus a quem nós temos conhecido e apreciado e buscado a sua presença, por que tantos o rejeitam se ele é tão bom assim? Por que rejeitam a Jesus se ele é assim tão maravilhoso? Ora, a resposta é muito simples. Rejeitam a Jesus simplesmente porque não o conhecem. Rejeitam o Evangelho simplesmente porque não o conhecem. Vejam, queridos, vamos usar aqui um recurso didático. Se nós estivéssemos escavando, se nós estivéssemos talvez no meio de uma lama, de um lamaçal, buscando ali talvez alguma coisa preciosa, e talvez nós nos deparássemos com um diamante bruto. Um diamante bruto, ele é incrustado de contaminações, de própria terra, própria sujeira ali do barro encobrindo. Talvez se nós encontrássemos esse diamante bruto, por nós desconhecermos o fato de que um diamante bruto precisa ser lapidado, precisa ser avaliado com mais cautela, precisa ser limpo, talvez só de olhar aquela peça bruta, cheia de lama, entremeada, cheia de lama por cima, nós talvez desprezaríamos essa pedra, buscaríamos algo mais limpo, algo que aos nossos olhos seja mais satisfatório. Mas, por não conhecermos os processos, estaríamos desprezando algo de altíssimo valor. Mas se conhecêssemos os processos, nós identificaríamos aquela pedra e sairíamos felizes daquele garimpo, porque encontramos algo de altíssimo valor. Queridos, a nossa vida espiritual também é assim. Nós não estamos apenas falando daqueles que estão no mundo,
mas esse contraste também é muito presente na minha e na sua vida. Por que tantas vezes nós traímos o Senhor Jesus? Por que tantas vezes nós desprezamos o ensinamento do Evangelho para simplesmente vivermos aquilo que é mais confortável para nós, aquilo que é mais apetitoso, vamos dizer assim, para nosso próprio paladar? Ora, a resposta também está nisso. Nós traímos o Senhor Jesus porque nos falta conhecimento, porque nos falta realmente o reconhecimento do valor do Evangelho. Nós achamos que o Evangelho é apenas uma mensagem, é apenas uma religião, algo que me deixa bem quando eu preciso. Mas não, queridos, o Evangelho não é apenas um massageador de egos, não é apenas um refrigério quando eu necessito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito em João capítulo 3, e assim nós também devemos crer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Está escrito lá em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, queridos, é necessário reconhecer o valor do Evangelho. E de fato, como reconhecer aquilo que nós previamente não conhecemos? O que significa reconhecer? Os irmãos sabem, nós gostamos sempre de fazer esse exercício de buscar a etiologia das palavras, de ver o que elas realmente significam, no processo de construção e elaboração de cada uma das palavras. E nesse processo, queridos, quando nós falamos de reconhecimento, quando nós falamos de reconhecer, nós estamos falando de conhecer novamente. É ou não é verdade? Para reconhecer, portanto, é necessário conhecer em plenitude. Porque a partir do momento que eu conheço bem, eu posso reconhecer aquilo. Ora, quantos de nós já lemos um livro, até mesmo um texto bíblico, que nós lemos e na primeira leitura talvez ele não tivesse demonstrado tanto ensinamento para nós, não tivesse tido tanto impacto, mas a partir do momento que nós lemos e relemos, aquele texto parece que ganha novos significados, novas aplicações a cada leitura. Assim também é o Evangelho do Senhor Jesus. À medida que nós o conhecemos, podemos também reconhecê-lo para que ele ganhe cada vez mais domínio sobre a nossa vida, para que ele ganhe cada vez mais significado para a nossa vida, para que ele se acenda como algo cada vez mais relevante, importante, impactante na nossa vida. Para reconhecer, aliás, é necessário primeiro conhecer. Amém? A palavra de Deus nos demonstra isso com muita clareza, quando nós olhamos para o que escreveu o profeta o profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 a 12, vejam o que a palavra de Deus nos diz: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Vejam, o próprio Deus falando através do profeta, declarando: olha, o povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu também não os reconhecerei como meus sacerdotes. Vejam, queridos, como é grave o que o Senhor Deus está falando por meio do seu profeta. Primeiro ele diz: o povo é destruído porque lhes falta conhecimento do próprio Deus. E segundo, ele diz: o povo é destruído porque os sacerdotes não querem conhecer a Deus. Os sacerdotes
rejeitam o conhecimento de Deus. E porque rejeitam o conhecimento de Deus, Deus também os rejeitará, não os reconhecerá como seus sacerdotes. Versículo 7 ainda diz assim: quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz as suas ofertas pelo pecado, são os sacerdotes que se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. Como é grave isso! E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometerem adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira e pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo é ir atrás de ídolos, e isso os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonando o seu Deus. Queridos, como é grave que o Senhor está alertando aqui para mim e para você. Parece que o que está descrito aqui em Oséias é um retrato do nosso tempo, em que os sacerdotes rejeitam o conhecimento de Deus e se alegram com o pecado do povo, porque quanto mais o povo peca, mais eles se alimentam. Quanto mais o povo definha, maior a dependência emocional ou a dependência espiritual que o povo tem, não de Deus, mas com esses ditos sacerdotes. Queridos, Deus quer se revelar em plenitude a cada alma que se rende ao Senhor Jesus. A cada um, Deus quer se revelar. Esse é o desejo de Deus, revelado no propósito da própria criação. Relacionamento com o homem. Mas porque rejeitamos o conhecimento de Deus, ficamos também à mercê e às garras de falsos profetas, falsos mestres. Queridos, em nome de Jesus, esse alerta não é algo à toa, é algo muito sério. Até porque quando nós buscamos conselhos que não vêm de Deus, conselhos como o próprio profeta Joel, como o próprio profeta Oséias diz aqui, o vinho tirou o entendimento do povo. O que é o vinho? É algo que nos embriaga. Temos nos embriagado com todo tipo de entretenimento, em vez de buscarmos a palavra de Deus. Temos nos embriagado com todo tipo de distrações desse mundo, em vez de nos mergulharmos na palavra de Deus. E todo esse entorpecimento nos afasta do entendimento da vontade de Deus. E sobretudo, por estarmos ausentes de entendimento, começamos a pedir conselhos aonde Deus não está. Vamos buscar conselhos e direções onde Deus não está. Nós falamos muito aqui, vivemos a era dos coaches, dos mentores, pessoas que em vez de buscar ao Senhor, vão buscar muitas vezes homens e mulheres que não estão nem aí para Deus, buscando deles uma palavra que lhes dê uma direção, quando Deus o tempo inteiro está falando: ei, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar, a minha palavra é a tua bússola. E não entendemos às vezes como a sociedade pode ter alcançado tamanho nível de deterioração. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. O Senhor há de castigar tanto
os falsos sacerdotes que se alegram com o pecado do povo, como também o próprio povo que negligencia e nega o conhecimento de Deus. Ora, queridos, o que fazer então? O que fazer então diante dessa realidade tão cruel? Vejamos. Se nós virarmos mais algumas páginas e formos para Oséias capítulo 6, o próprio Deus nos ensina qual deve ser a minha e a sua conduta. Oséias capítulo 6 nos diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas agora irá nos sarar. Ele nos feriu, mas agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou tão certo como vêm as nuvens da primavera. Ó Israel e Judá, o que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com as minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Eu quero que me demonstrem amor e não que me ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança e traíram minha confiança. A palavra de Deus ao povo de Israel e de Judá por meio do profeta Oséias também é extremamente instrutiva para mim e para você. Querido irmão, querida irmã, vejam como é importante reconhecermos o que Deus fala a mim e a você. O conselho que Deus nos dá é para voltarmos para Ele, voltarmos para o Senhor. É verdade que por meio dos nossos pecados podemos ter sido despedaçados pelo Senhor, destituídos da sua graça, do seu grande favor, mas Ele é quem nos restaura. É Ele quem tem todo o interesse de nos redimir. E por isso, queridos, devemos voltar o nosso coração para o Senhor. E não apenas voltar o nosso coração para o Senhor como quem se reaproxima depois de um distanciamento, mas o Senhor nos diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Ou seja, o que nós conhecemos do Senhor hoje não é o suficiente. Eu preciso mergulhar cada vez mais, como o próprio Deus revela ao profeta Ezequiel. Não basta ficar na superfície do Evangelho, não basta ficar na superficialidade da palavra. O desejo de Deus é que nós mergulhemos até que a palavra nos conduza e dirija os nossos passos. É isso que nós devemos viver, queridos. Caso contrário, nós seremos talvez como os fariseus, que têm algum conhecimento da palavra, mas sem que ela seja verdadeiramente eficaz na nossa vida. Assim como os fariseus, que se preocupavam muito em oferecer muitos sacrifícios, muito jejum, muita oração, muitos sacrifícios, demonstravam para todo mundo que estavam com muitos atos, muitas ações de muitos exercícios espirituais, mas na verdade o coração deles era hipócrita. Na verdade, o coração deles estava distante de Deus. Todos os seus cerimoniais eram apenas para mostrar aos outros uma aparente santidade, mas seus corações verdadeiramente estavam distantes do Senhor. E Deus, mais uma vez, reforça essa realidade aqui, dizendo em Oséias, no versículo 6, o que eu quero é que me demonstrem amor, e não que apenas ofereçam sacrifícios.
que eu quero é que me busquem, quero que me conheçam, mais do que me ofereçam os seus próprios holocaustos. O que Deus deseja de mim e de você é que nós venhamos conhecê-lo em plenitude, adorá-lo em espírito e em verdade, e para isso é necessário reconhecer que Jesus Cristo é a rocha e o fundamento da nossa fé e da nossa vida. Não há outro lugar, não há outra coisa sobre a qual nós possamos fundamentar a nossa fé. Não são os nossos sacrifícios, não são as nossas atitudes, mas sim o amor que representamos a Deus. O que fazemos por amor a Deus, o que deixamos de fazer por amor a Deus, não para uma aparente santidade, mas para uma verdadeira e constante santificação. Deus deseja de mim e de você que nós o conheçamos antes de ofertar, de apresentar sacrifícios, antes de quaisquer coisas. O desejo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele por quem Ele é, que nós o conheçamos e o prossigamos em conhecê-lo. Somente assim a revelação de Cristo será verdadeiramente plena na minha e na sua vida, e assim poderemos crescer e nos desenvolver na presença desse Jesus, como está escrito em João capítulo 15, Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos, fomos enxertados nele por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício vicário de Jesus, nós fomos enxertados nessa maravilhosa videira. Mas não é possível desfrutar dessa seiva que vem dele, se nós não estivermos profundamente conectados. E essa conexão vem exclusivamente do conhecimento e do reconhecimento constante de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é quem comanda, Ele tem o domínio, Ele é quem nos dá a vida. Nós somos seus súditos, seus servos, escravos a quem Ele comprou, mas nunca chamou de escravos, nunca nos tratou como escravos, antes escolheu nos tratar como co-herdeiros da sua própria herança celestial. Amém, queridos? Que em nome de Jesus, eu e você possamos entender que não somos nada sem Jesus, possamos entender finalmente que Ele somente é o fundamento da nossa vida, e por Ele ser o fundamento da nossa vida, nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos desejos, todos precisam estar fundamentados em Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, clamando para que esse fundamento, a rocha, a pedra que os homens rejeitaram, mas que Deus escolheu para ser o fundamento da minha e da sua vida, que essa rocha se manifeste com poder e graça na minha e na sua vida, no meu e no seu testemunho, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, e nós queremos te pedir perdão agora, por todas as vezes, ó Deus, que nos faltou reconhecer Jesus. Muitas vezes, ó Deus, traímos o Senhor, como está escrito, Senhor, em Oséias 6, no versículo 7. Traímos o Senhor, traímos a confiança do Senhor, como Adão traiu, simplesmente por não reconhecermos o imenso valor do Evangelho que nos foi dado, dessa nova vida em Jesus que nos foi dada de graça. E nós queremos te pedir perdão, ó Deus, porque, Senhor, muitas vezes vivemos conforme os nossos olhos e não, Senhor, com a Tua visão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, muda nessa noite a nossa visão.
Senhor, que aquilo que os nossos olhos, ó Deus, encontravam valor, naquilo, Senhor, que os nossos olhos muitas vezes veem algo atraente para nós, mas o Teu coração rejeita. Então, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra, Senhor, a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar com o Teu discernimento e não conforme as nossas impressões, para que possamos, ó Deus, discernir aquilo que verdadeiramente Te agrada e não Te agrada, por meio do conhecimento do Senhor, através da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor, seja a luz, o farol, Senhor, sobre os nossos olhos, nos trazendo clareza e discernimento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Oramos, ó Deus, para que o pleno conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, domine a nossa mente e o nosso coração. E assim, Senhor, possamos viver não apenas, ó Deus, cumprindo rituais cristãos, não apenas, ó Deus, cumprindo agendas evangélicas, mas sim, Senhor, possamos viver na Tua presença, agradando